Dallagnol fala de vazamentos que expõem influência no judiciário. Veja aí esse vídeo. Vazamentos explosivos expõem esquemas de influência no judiciário. Gente, presta atenção, porque o que eu vou revelar agora para você vai abrir os seus olhos para como o judiciário brasileiro realmente funciona nos bastidores. A Veja publicou 2 reportagens explosivas que expõem esquemas de influência política sobre magistrados. E os nomes envolvidos vão chocar você. Moraes, Temer, Sérgio Cabral, Rodrigo Bacelar. Bora lá que isso aqui é muito sério. Primeiro caso, Cabral e o esquema que funcionou. Olha comigo aqui o que diz a revista Veja. Polícia Federal acha mensagens de Sérgio Cabral e Rodrigo Bacelar sobre favores no judiciário do Rio de Janeiro. Gente, a Polícia Federal encontrou conversas de WhatsApp que mostram exatamente como que funciona o tráfico de influência no judiciário. Dá uma olhadinha aqui comigo no que diz esse trecho aqui da reportagem. Em maio de 2025, por exemplo, Cabral pediu que Bacelar recebesse a sua advogada para uma conversa sobre situação de improbidade na 6ª Câmara de Direito Público do TJ do Rio de Janeiro. Muito importante para mim, fez questão de dizer Cabral. Quem é Bacelar? Rodrigo Bacelar era até então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi afastado, foi preso no começo de 2025 por suspeitas de vazamento de uma investigação sigilosa exatamente do judiciário. E vejam, a advogada do Cabral não está buscando aqui o desembargador, está buscando o presidente da Assembleia Legislativa. Cabral, gente, estava sendo julgado por improbidade. Ele queria que o julgamento fosse retirado de pauta, ou seja, não fosse julgado, fosse suspenso o caso dele. E aí, ele usou não a advogada perante o judiciário, ele usou a influência de Bacelar, presidente da Alerj, para conseguir isso. E olha aqui o que aconteceu segundo a Polícia Federal. Com o passar dos dias, segundo a Polícia Federal, as mensagens e os pedidos de Cabral a Bacelar se tornaram mais desesperados, até que ele, no dia marcado para o julgamento, descobriu que seu pedido havia sido atendido e o caso retirado de pauta. E a reação do Cabral quando conseguiu, olha aqui, ó. Cabral derramou-se de alegria pelo amigo. Irmão, saiu de pauta o meu processo, você é um querido, te amo, amigo. Gente, isso aqui não é amizade, isso aqui é possível tráfico de influência documentado. Um político usando contatos com agentes públicos para mudar decisões judiciais. E funcionou! A Polícia Federal concluiu isso aqui sobre as interações, ó. Elas revelariam como Bacelar utilizava sua influência política para colocar agentes em posição de dívida política com ele. Não só ele queria o Cabral com uma dívida política, mas ele conseguia as coisas do judiciário usando a sua função de agente público. Isso caracteriza, em tese, a advocacia administrativa, tráfico de influência, possíveis crimes a serem investigados. Agora, bora para o segundo caso. Michel Temer e a tentativa de chegar em Alexandre de Moraes. E agora vem a parte ainda mais grave, de volta aqui para Veja, mas numa outra matéria. Desembargador preso pela Polícia Federal buscou Michel Temer para tentar chegar a Alexandre de Moraes. Um desembargador, gente, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Macário Júdice, investigado por vazar uma operação da Polícia Federal, entrou em pânico quando ele percebeu que ele seria preso. E o que ele fez? Ele voou a São Paulo para pedir que Michel Temer intercedesse junto a Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que a Polícia Federal apurou. A Polícia Federal documentou toda a viagem e o conteúdo da conversa com Temer por meio do que foi relatado por Macário, a mulher dele, Flávia. E veja aqui o que o Macário disse à esposa em ligação grampeada. A gente chegou a redigir uma mensagem que ele ia mandar, ou seja, que Temer ia mandar para Moraes. Mas aí o Temer disse, se você não está no radar e não tem nada na cabeça dele que te ligue, você vai despertar isso aqui para quê? Aí, diz o desembargador, falando agora sobre o Temer. Ah, ele é muito esperto, né, amor? Ou seja, Macário e Temer chegaram a redigir uma mensagem para Moraes. Temer só não enviou porque achou que chamaria uma atenção desnecessária para o desembargador. A Polícia Federal concluiu aqui que o Macário, ele tinha esperança de que o Temer intercederia a seu favor junto a Vossa Excelência com o intuito de frear a investigação. Presta atenção comigo no que esses 2 casos revelaram. Primeiro, existe uma crença generalizada na classe política de que decisões judiciais podem ser influenciadas politicamente. E essa crença é baseada em fatos ao longo da história.
Não que toda decisão possa ser influenciada, mas em grande medida, grande parte das decisões, sim. Cabral acreditava que o Bacelar poderia mudar a decisão judicial, Macário acreditava que Temer poderia influenciar Moraes. Segundo, no caso do Cabral, funcionou, o processo foi retirado de pauta. Isso prova que a influência política sobre o judiciário não é teoria, é prática, é real. Terceiro, no caso do Temer e do Moraes, aparentemente não funcionou, porque o Temer recusou enviar a mensagem. Mas quantos outros casos funcionaram? Quantas vezes Temer ou outros intercederam e a gente nem ficou sabendo? Quarto, o fato de um desembargador voar a São Paulo para pedir que o Temer fale com Moraes revela algo gravíssimo. Existe a percepção de que Moraes decide politicamente, não juridicamente. Caso contrário, por que tentar influenciar ele via Temer? Quinto, reparem a sistemática. Não é um caso isolado. A Polícia Federal descobriu que o Macário também assinava decisões favoráveis a Cabral e a Adriano Anselmo, ou seja, a mesma rede de influência operava em múltiplas frentes. O que esses vazamentos expõem não são casos isolados de esquemas de influência no judiciário, é um sistema onde políticos usam influência sobre magistrados, grande parte deles escolhidos politicamente, onde desembargadores voam pelo Brasil para pedir favores, onde decisões judiciais são negociadas nos bastidores. Isso destrói qualquer narrativa de imparcialidade geral na cúpula do judiciário, não. Porque se até os próprios magistrados acreditam que Moraes decide por influência política, meu amigo, o que sobra da credibilidade dele? Agora me conta aí nos comentários, o que você achou dessas revelações chocantes expondo as entranhas do judiciário? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para você não perder nada, curte o vídeo, vire membro, obrigado por todos vocês que são membros e que assim recebem análises exclusivas nossas, têm prioridade nas respostas dos seus comentários e que têm apoiado o nosso trabalho ao longo da jornada de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.